Paz do Senhor a todos, bom dia a todos, como os irmãos têm passado, está tudo bem? Então, meus irmãos, vamos estar dando início aqui, mais uma vez, à escola dominical e do estudo da Palavra do Senhor, né? E antes de nós darmos início, vamos estar fazendo um momento de oração. Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, em cuja presença nós nos encontramos nesta manhã. Nós viemos, ó Deus, neste momento, clamar, ó Deus, por tua presença em nossas vidas, em nossos lares, para todos aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, neste momento, diante da tua presença, para o estudo da tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento, que a tua palavra, Senhor Deus, ela encontre, ó Deus, guarida em nossos corações. Assim nós te pedimos, ó Deus, que nos abençoe neste dia, no nome de Jesus. Amém? Então, meus queridos, nós estamos no domingo de Páscoa, né? Hoje é dia 12/4 e nós vamos estar falando sobre Prometido. É a lição 13, né, da nossa revista, é a última lição da revista, e também nós estaremos estudando sobre os últimos capítulos de Deuteronômio, né? Então, a palavra do Senhor, para quem tem a Bíblia, né, neste momento você pode estar pegando aí a sua Bíblia, e nós vamos estar estudando sobre Deuteronômio 32, do 48 ao 52, e Deuteronômio 34, do versículo 4 ao 7. Amém? E assim diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 32, 48, 52. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: Sobe o monte de Abraim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Or, e se recolheu ao seu povo. Verso 51. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Zim. Pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. 52. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Capítulo 34, 4 e 7. Verso 4. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Verso 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. O verso 7. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Aos seus olhos nunca se escureceram, nem ele perdeu o seu vigor. Queridos, a nossa revista, ela trata do assunto de hoje sobre o prometido, né? E quando enfrentam a morte, os crentes encontram nas promessas e na presença de Deus. Olha o título: Quando enfrentam a morte,
os crentes encontram esperança nas promessas e na presença de Deus. É interessante como não há tão poucos elogios fúnebres na Bíblia. No Velho Testamento, há poucos relatos das mortes dos heróis da fé, e esses raramente acompanhados de elogio fúnebre. Até a morte de Davi é um simples assunto. No livro de 1 Reis 2, 10, 11. Na Bíblia, o longo relato da morte de Moisés e o elogio que lhe é feito são uma exceção. Dentro deste relato, encontramos esperança e segurança para enfrentar a morte. Aqui é uma pergunta somente para nossa meditação, não preciso dos irmãos responderem, tá? É somente para a gente ficar meditando. O que você gostaria que dissessem a seu respeito no seu funeral? Qual seria a frase ideal para a sua pedra tumular? Só para nós poder ficar meditando e nós vamos dar seguimento aqui ao estudo. Neste livro, que é a repetição das leis de Deus, nós vemos aqui nos últimos capítulos um diálogo entre o homem e o seu Criador. Observa que Moisés, ele falava com o Senhor naquele momento. Ali, quando ele tinha dito todas as leis para o povo, Moisés estava falando e logo em seguida o Senhor falou. E nós temos aqui o texto áureo que diz assim: e o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi com juramento a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei à tua descendência, eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém não irá para lá. Deuteronômio 34, 4. Então nós vemos aqui que quando a gente começa a meditar nesse texto, né? Esse dia a qual se refere Moisés, o autor do livro, que foi o dia em que ele pronunciou seu último cântico. O capítulo 32, ele exalta o nome do seu Criador com bastante veemência para os filhos de Israel. E a sua vida estava a aproximar-se do fim. Ele, mesmo diante da situação que ele estava vivendo, ele sabia que Deus ia levá-lo, como ele já tinha levado seu irmão. E Moisés, em nenhum momento, ele reclamou. Em nenhum momento ele desistiu dos propósitos do Senhor para a vida dele. E depois de servir o Senhor e ao seu povo durante 40 anos, a vida de Moisés estava a aproximar-se do fim, como já foi dito aqui. Após concluir o seu terceiro e último discurso, Deuteronômio 27, 1, 30 e 20, Moisés preparou o povo para a fase seguinte da sua jornada, reconhecendo Josué como o novo líder que levaria os israelitas para Canaã. Josué não era um estranho para o povo. Ele não só tinha servido como servo de Moisés, mas também fez parte do grupo dos 12 espias que foram ver Canaã. Quando o povo se recusou a receber a promessa de Deus, Josué falou-lhes em defesa de Arão e de Moisés. Depois de os amalequitas atacarem Israel, Josué foi o comandante do exército que os derrotou. Depois de registrar a lei de Deus para as gerações futuras, Moisés instruiu os sacerdotes para colocarem o livro ao lado da Arca da Aliança, porque só
os 10 mandamentos podiam estar dentro da arca. Deuteronômio 31, 24, 30. Este livro da lei serviria como testemunha ou aviso contra Israel, quando eles se desviassem dos caminhos do Senhor. Então, nós lemos essa história e essa parte nos chama a atenção, porque há quantos de nós que já se desviaram dos caminhos do Senhor? Você já se desviou alguma vez? No princípio do Êxodo, Moisés conduziu o povo num cântico que lhes lembrava o livramento do Mar Vermelho. No fim do seu ministério, ele entregou-lhes outro cântico de lembrança que era, ao mesmo tempo, histórico e profético. O cântico fala da queda de Israel, na idolatria e as suas consequências, mas também fala da bondade e da misericórdia de Deus quando Israel se arrependeu. O cântico exalta o caráter de Deus, o amor pelo seu povo, a justiça de Deus ao lidar com o pecado de Israel e a vingança de Deus contra os seus inimigos. Nós vemos aqui que, apesar de Israel ter pecado, e fica o pensamento que, apesar de nós pecarmos, Deus ainda tem misericórdia de nós. Eu não estou dizendo que nós devemos pecar e pedir perdão ao Senhor. Nós devemos pensar antes de agir. Nós devemos colocar na nossa vida o que nós devemos fazer, o que Jesus faria diante dessa situação, diante das dificuldades. Quantas vezes nós temos que tomar decisões e muitas dessas decisões, quando nós não temos os pés firmados no Senhor, nós sabemos, não conhecemos a Tua Palavra, nós acabamos por vacilar e colocamos outras coisas nas nossas vidas, como idolatria, diretamente assim dizendo. Há muita coisa na nossa vida que não seja somente uma estátua, como a gente vê muitas pessoas, que Deus tem como idolatria, que nós idolatramos aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. E Deus mostra aqui, nesse estudo da Tua Palavra, que o povo errava, mas Ele é um Deus de misericórdia. E Deus fala com nós nessa manhã. Mesmo que você erre, volte para Ele. Olhe para quem foi Deus na sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, quando momentos difíceis vier, ore para a palavra do Senhor. Pense o que Jesus faria numa situação como essa. E depois, Moisés falou com as 12 tribos de Israel, dando a cada tribo uma bênção especial, no capítulo 33. O livro de Deuteronômio termina com a morte de Moisés, mas não antes de Deus lhe conceder o privilégio de ver a terra prometida, do topo do Monte Nebo, no capítulo 34. Então Deus, quando Ele fala algo, Ele cumpre, Ele zela por Tua palavra. E eu queria já fazer aqui uma pausa, já colocar aqui a primeira pergunta para os irmãos, que diz assim: veja como Deus age. Ao ler Deuteronômio 32, 48, 52 e Deuteronômio 34, 4, 7, o que é que estes atos revelam acerca de Deus? Amém? Deus te abençoe. Olá, meus irmãos. Estamos de volta, dando continuidade, a segunda parte do nosso estudo de hoje, que está em Deuteronômio capítulo 32 e 34. E nós vimos agora há pouco uma frase, que perguntava que, para a nossa meditação, o que você queria que falassem no seu funeral, ou o que você queria que colocasse na sua lápide,
Isso é para nos lembrar, né, da consciência do nosso pecado, né? Porque a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então vamos dar continuidade, e os versículos 48 a 49 está escrito assim na nossa revista, você pode estar aí acompanhando. Depois de Moisés deixar Israel um cântico de lembrança, ensinando-lhes o que acontece quando as pessoas deixam Deus fora das suas vidas, né? O Senhor, mais uma vez, mandou Moisés subir ao monte Nebo, um dos picos mais altos da cordilheira de Abarim, que está na terra de Moabe, localizada na parte nordeste do Mar Morto, a oriente de Jericó. Em vez de se encontrar com Deus na montanha, como tinha feito no passado, Moisés iria ver a terra prometida. Ao preparar Moisés para a sua morte, Deus deu-lhe o privilégio de ver o objetivo da sua caminhada, de 40 anos como líder dos israelitas, permitindo-lhes olhar para a terra de Canaã, tendo sido prometida a Abraão há muitos anos. Deus estava prestes a dar ao seu povo a terra que era só para eles. Deus estava prestes a cumprir com a sua promessa. E observa que quando nós deixamos, né, Deus fora do nosso convívio, nós retardamos as promessas de Deus na nossa vida. Quando você resolve tomar atitudes sozinhos ou decisões sem perguntar qual é a direção de Deus, né, nós acabamos por deixar de receber aquilo que realmente o Senhor tem para as nossas vidas. Os versículos 50 e 52, tendo acabado de admoestar os israelitas para obedecerem à palavra do Senhor, Moisés foi lembrado de que ele, Arão, tinham pecado contra Deus. Eu costumo dizer que Deus é bem radical. Observem no que a gente vai ler aqui, que vocês vão ver como que Deus age. Eles tinham desonrado o Senhor com a sua desobediência. E Moisés, que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que andava com Deus, que viu a Deus, de todos os profetas, ele foi o único homem que viu a Deus realmente. Mesmo assim, Moisés errou. Quando chegaram às águas de Meribá e Cádiz, foi ali que eles erraram. Cansados das reclamações constantes do povo, Moisés zangou-se com eles e chamou-lhes de rebelde. Olha o zelo que Deus tem pelo seu povo. Naquela época, furioso, bateu na rocha, Números 20, desobedecendo a ordem de Deus que era para falar. Quando você deixa Deus fora do seu convívio, nós temos essa tendência de fazer algo que Deus falou, mas de forma diferente, não da forma como Deus disse que era para fazer. A nossa ira nos leva às vezes a pecar, né? Moisés e Arão agiram como se fossem eles a fornecer a água. A sua desobediência destruiu o quadro que Deus desejava que fosse pintado. Nesse dia, não permitindo que Deus mostrasse o seu poder através da palavra falada. Às vezes, crente, às vezes, igreja, às vezes, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, Deus quer que você apenas fale. Às vezes, apenas uma palavra é o que Deus quer que você faça para alguém, para que aquilo que Ele quer que se realize, se cumpra. Como líderes da comunidade, da aliança, eles não respeitaram nem Deus, nem a sua ordem em frente ao povo, mesmo que Moisés achasse que a sua ira era justificada, ou se fosse o caso de um lapso
temporário provocado pelo estresse, ou que Moisés fez foi indesculpável diante dos olhos de Deus. Muitas vezes nós tiramos nossas próprias conclusões e achamos que estamos certos. Não é dessa forma que Deus quer. Mas o que Jesus faria? O que Jesus faria nessa situação, meu irmão, minha irmã? Tem pensado você nesses dias em que nós estamos vivendo no nosso país? Não só no nosso país, mas em toda a terra, o mundo inteiro agora, todo mundo tendo que tomar decisões. O que Jesus faria? Qual é a sua atitude diante de uma pressão? O que você faz quando você é levado ao seu estresse? Luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Ele é quem dá a direção. Ele é quem mostra o caminho. Ele é quem decide. Ele é quem diz vai. Ele é quem diz fica. Ele é quem diz fale, ou ele é quem diz cale. Faça ou não faça. Tudo depende dele. Tudo é para ele. Tudo é para sua honra e glória. Por isso, em momentos difíceis, lembre-se, Deus é quem decide. O que Jesus faria? Por causa do seu pecado, nem Moisés, nem Arão puderam entrar na terra prometida. Por causa dos nossos pecados, hoje a gente lembra de Jesus Cristo e quem foi Ele. Morreu por nossos pecados. Olha como Deus é radical. Na sua misericórdia, o Senhor permitiu que Moisés visse a terra prometida do topo do monte, antes da sua morte. Embora a ação de Deus possa parecer dura, é uma lembrança de que todo pecado é ofensivo ao Senhor. Além disso, Deus tem um julgamento muito mais duro para os líderes espirituais. Tiago 3:1. Existem pessoas que distorcem a palavra do Senhor. E a própria palavra diz que aquele que tirar sequer uma vírgula ou um ponto, isso será retirado do seu galardão. Então nós não devemos retirar nada da Bíblia, nem distorcer. Em Naum, a parte B, o versículo 3, Deus não tem o culpado por inocente. Mesmo que Moisés tentasse justificar a pressão que ele estava sofrendo aqueles dias, Deus ele zela por sua palavra. Então Deus não tem ninguém como inocente, uma vez a pessoa errando. Efésios 4:26 fala: ireis, mas não pequeis. Você pode irar, mas você tem que ter o controle, domínio próprio. É uma das bênçãos que o Espírito Santo traz para as nossas vidas, quando você deixa ele agir. Podemos ver aqui a obediência de Moisés. Moisés foi obediente, mesmo sabendo que ele não entraria na terra prometida. Vemos aqui também que mesmo diante de grandes dificuldades, precisamos de olhar para este exemplo. Deus diz em sua palavra, sempre nos lembra que você sofrerá estresse, você sofrerá perseguição, você sofrerá angústia, dor, perca. Mas o que faria Jesus? O que Jesus faria? Esta palavra, essa passagem nos lembra disso, meus irmãos. Ou você vai deixar lembrar do Senhor no momento da sua morte. Tem uma frase aqui nessa revista que chama atenção, que diz assim: cada cemitério nos lembra
de que o salário do pecado é a morte. O que você recebe por pecar? Morte. Isso não é pesado? Isso não nos faz refletir a palavra do Senhor? Isso não nos faz lembrar de quão radical é o Senhor? Porque alguém levou a nossa culpa e ele morreu. Deus não poupou nem o seu próprio filho. É radical ou não é o Senhor? Moisés ali diante daquele povo, era uma multidão quase incontável. E o povo pressionando Moisés, nós estamos com fome, nós estamos com sede, mas eles não olhavam que a roupa deles não se desgastava, o sapato deles não se desgastava, não tinha um doente. Eles não olhavam para isso. Eles olhavam para dentro de si. O que você quer que escreve na sua lápide do seu túmulo? O que você quer que falem no seu funeral? O Senhor nos faz meditar nesta manhã sobre essa situação. Nós não podemos nos calar nesses dias que nós estamos, porque o Senhor quer que nós falemos e profetizemos a sua vinda. Estes sinais que nós estamos vivendo na atualidade são sinais dos fins dos tempos. Então nós, como os profetas do Senhor, não podemos ficar olhando só para dentro de nós, como o povo aqui, recebendo bênçãos do Senhor. Ninguém comprava roupa, sapato ou procurava remédio, porque o Senhor estava ali, sempre fornecendo a eles o que eles precisavam, mas olharam para si: estamos com fome, estamos com sede. Quantas vezes nós também não vivemos situações parecidas como essa? Mas precisamos de lembrar sempre: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É ela quem direciona. É a palavra do Senhor quem nos direciona. A morte lembra-nos do nosso pecado. Cada cemitério nos lembra de que o salário do pecado é a morte. Querendo ou não, depois que Adão e Eva pecaram, eles condenaram toda a nação, todo o resto do mundo, toda a raça humana. Mas Deus é misericordioso, porque Ele diz: mas Deus deu o seu Filho único como pagamento do pecado, tornando possível o perdão e a reconciliação consigo por Jesus Cristo. Olha como Deus zela e vela por tua palavra. Olha como Deus nos ama e como Ele é misericordioso. Quantas pessoas nós conhecemos que preferem ou decidem aceitar a Cristo nos últimos momentos de vida? Jesus e a salvação que oferece é a razão porque já não precisamos de temer a morte. Pondo a nossa confiança em Jesus, temos vida eterna com Ele. Se vivermos assim, na obediência, debaixo da obediência, não podemos somente aceitar a Jesus Cristo e a viver uma vida relaxada. Nós costumamos dizer, o famoso crente Raimundo, é um pé na igreja e o outro lá no mundo. Uma vez decididos a seguir a Cristo, devemos seguir a tua palavra, seguir o teu evangelho, seguir o exemplo de Jesus Cristo. Porque senão ficaria muito fácil. Então, meus queridos, vamos fazer aqui a nossa segunda pausa e vou deixar aqui a pergunta que diz: como é que a morte aponta para o pecado? Como é que a morte aponta para o pecado? Qual é o papel que o julgamento pelo pecado tem?
no momento em que uma pessoa sente da morte. Amém? Deus os abençoe e até já. Amém? Estamos agora partindo já para a última parte do nosso estudo e nós vamos dar aqui um pequeno salto, né? A gente já vai aqui para o capítulo 34, fala sobre a misericórdia de Deus, né? Os versículos 5 e 6. E vamos observar e fazer aqui uma analogia, né, do que as atitudes nossas, né, a atitude do homem leva ao Senhor a tomar certas decisões que muitas vezes não é aquela que nos agrada, mas sim é aquela que nós precisamos para a nossa vida, né? Embora as Escrituras pudessem ter dado a Moisés vários títulos, né, Deus o levou. Embora Jesus Cristo tenha vindo, né, para morrer por nossos pecados, Deus o levou. Ele foi um grande profeta, né? E a palavra do Senhor faz muitas alusões de que Moisés foi um exemplo de Cristo, né? E Moisés, como homem, nos faz lembrar que nós também somos homens, né? Nós estamos aqui pensando, né? Quantos aqui estão nessa sala? Homens, mulheres, né? Jovens, né? Isso engloba a raça humana, que nós não somos os santarrões. Mesmo nós sermos vivendo uma vida correta, né? Aos nossos olhos, nós trazemos na nossa natureza o erro, o pecado, né? E Jesus Cristo, ele veio mostrar para nós que nós não temos condição nenhuma de conseguirmos a nossa salvação, o nosso reconciliamento com Deus sem Ele. Observe que Moisés recebeu todos esses títulos, né? Embora tivesse sido castigado pelo seu pecado, a morte de Moisés não foi um fim trágico. Ele morreu como um homem de fé, um servo honrado, quando completou a sua tarefa. Deus o levou para casa. E se você vê a história de Moisés, ele era um homem temente ao Senhor. Mas, por mais temente ao Senhor que ele fosse, Deus não aceitou o pecado dele. Até porque, se você pensar comigo, Jesus Cristo veio depois de Moisés. Na época de Moisés não tinha o perdão de Jesus Cristo. Então Deus não podia aceitar o erro de Moisés, o pecado de Moisés. Porque como Cristo viria? Né? Deus ainda prestou outra honra a Moisés. Ele o sepultou no vale. O próprio Deus o sepultou Moisés, mostrando o seu amor pelo homem que tinha dedicado 40 anos ao serviço do Senhor, guiando o povo de Israel desde o Egito até a terra prometida. Então, meus irmãos, todo o seu trabalho para a obra do Senhor, todo o seu trabalho para Deus, ele tem uma recompensa. Eu não sei se você já leu ou se você lembra que Deus, no seu julgamento das nossas obras, ele vai colocar as nossas obras e vai queimá-la com fogo santo. Então você tem que pensar, para quem você está trabalhando? Para si próprio? Para mostrar para outras pessoas que você é capaz? Ou para Deus? Né? Então Deus vai queimar as nossas obras para poder mostrar para nós, olha, isso aqui você fez para o seu bem próprio, isso aqui você estava olhando, fazendo para poder ajudar somente a sua família, para defender somente a sua igreja. Não, isso aqui realmente você fez para mim, com amor. Então, seguindo, Deus, tendo sepultado Moisés no vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, Deus manteve o lugar em segredo para evitar a tentação de que fosse transformado num santuário, ou pior ainda, num lugar de idolatria, algo que Moisés teria desprezado e Deus teria castigado. Amém? Em alguns aspectos, a vida de Moisés foi um prenúncio da vida que Jesus viveu. Eu já disse isso. Ambos nasceram durante um período difícil na história dos judeus. Moisés renunciou às riquezas do Egito. Jesus voluntariamente
deixou a sua glória, sabendo que viria morrer pelo homem. Moisés manteve uma atitude de humildade com Jesus. Ambos completaram a obra de Deus que Deus lhes deu para fazer. Nós já completamos a nossa obra? Ou você ainda nem iniciou, ou ainda está retardando as promessas do Senhor para a sua vida? O povo, no princípio, rejeitou a Moisés quando ele tentou ajudá-lo, e Jesus também seria rejeitado. Jesus foi rejeitado. Jesus ainda é rejeitado hoje por muitas pessoas. Fazendo uma comparação face a face de Moisés, a face de Moisés resplandeceu depois do seu encontro com o Senhor, e a face de Jesus resplandeceu no monte da transfiguração. A Bíblia relata de tanto Moisés como Jesus fizeram grandes coisas enquanto estiveram na terra. Embora a vida de Moisés não fosse divina, como era de Jesus, Jesus era divina, como a do Filho de Deus. A sua história serve como lembrança de que todos os filhos de Deus devem imitar Cristo em tudo. É por isso que eu estou dizendo desde o início desse estudo, né, para você sempre colocar isso na sua vida. O que Jesus faria? Porque há momentos em que nós decidimos correndo, desesperado, estressado, ou com medo, ou pressionado. Então nós devemos lembrar o que Jesus faria. O que Jesus faria? Deus mostra a sua fidelidade mostrando a Moisés a terra prometida. Quer dizer, Moisés, você vai morrer. Eu vou te levar. Mas sobe aqui nesse monte e olha para ali. Tu está vendo isso? Isso é a minha promessa que eu tenho contigo. Isso é a promessa que eu tenho com os meus filhos, com Israel, com a sua descendência. Deus mostra como é zeloso e cheio de amor, porque Ele próprio cuidou do corpo de Moisés. Ele mesmo sepultou. Então eu paro e penso, aqui como homem, a arqueologia e entre outros já encontraram de quase tudo nessa terra. Nos fósseis, nos ossos, né? Porém, o corpo de Moisés, eles nunca acharam. Quem não gostaria de ser um imitador de Cristo? Quem não gostaria de ser um imitador de Cristo? Eu gostaria. Eu tento ser imitador de Cristo. Eu vivo tentando. Amém? Moisés foi fiel na sua companhia, na sua caminhada com Deus, na dedicação ao seu povo e no seu papel de intercessor. Você é um intercessor? Você é uma intercessora? Suplicando as bênçãos de Deus sobre o povo e orando a Deus para não mandar o seu julgamento por causa da rebeldia do povo. Uma vez que Deus já lhe deve ter sentido ao ficar de fora, enquanto o seu povo entrava, ou a dor do povo por deixar Moisés para trás. A misericórdia de Deus foi levar Moisés para casa, depois de uma longa vida proveitosa. Olha como Deus é misericordioso. Ele levou Moisés para casa. Agora pensa, a morte não é uma alternativa menor, mas sim a porta para o melhor que Deus oferece, porque significa uma vida eterna com Deus. Viver fazendo a obra do Senhor, viver trabalhando e labutando, viver profetizando o que o Senhor quer, o que o Senhor manda, é estar preparando a sua vida para uma vida eterna com o Senhor. A graça e a misericórdia de Deus estão constantemente presentes, incluindo no último momento.
quando nós damos o nosso último suspiro. Eu queria deixar a última pergunta, que diz que como podem os crentes sentir mais a misericórdia de Deus em tempos de tristeza, incluindo a morte? Como podem os crentes sentir mais a misericórdia de Deus em tempos de tristeza, incluindo a morte? E fica essa pergunta e uma meditação para nós. Peça a Deus para lhe mostrar algum pecado não confessado na sua vida. E quando lhe for mostrado, confesse. Anote as coisas que o impedem de passar tempo com Deus. O que pode fazer para retirar essas coisas da sua vida? Nós estamos todos confinados dentro de casa, a gente não vai mais na igreja. Agora você tem tempo para o Senhor. E haverá um dia, meus irmãos, em que isso daqui, haverá um dia, meus irmãos, que isso daqui, que é a nossa Bíblia, o Espírito Santo não estará mais aqui na terra. Ele se retirará também. Então se você não for arrebatado, você vai ler a Bíblia para alguém que tem sede. O Senhor levou, você falava tanto de Deus, e quando você lê, ele não vai sentir nada, porque o Espírito Santo já não vai estar mais aqui na terra. Então, o Senhor diz para você hoje: tire um tempo para mim, medite na minha palavra, confesse os seus pecados, peça para que eu te lembre dos seus erros, porque nós pecamos às vezes sem errar, sem pensar. Pecamos sim, isso pode ter certeza. Então, nas suas orações, Senhor, me faz lembrar de onde é que eu errei. O que está impedindo a bênção do Senhor na minha vida? Amém? Eu quero encerrar aqui, agradecer a todos os irmãos. Tenham um bom dia, uma boa Páscoa para todos e que o Senhor vos abençoe, hoje e sempre.